Hacking API. Tópicos API Hacking. Web API, vulnerabilidades comuns, arquitetura web, APIs, microserviços, autenticação, superfície de ataque. Aqui são alguns tópicos principais que vou demonstrar aqui e posteriormente uma parte prática dentro de um laboratório. Aplicações web, modelo cliente-servidor. Basicamente é isso que estrutura a arquitetura da web, cliente-servidor. Gera requisições por recursos para o servidor e posteriormente envia os recursos para o cliente. Inicia a conexão no browser através de uma URL, que significa Uniform Resource Locator. Ela inclui o protocolo, o hostname ou o domínio, número da porta, o path, que é o caminho, ou o caminho, a query, né, que é a consulta às aplicações web, utilizam para filtrar, pesquisar as informações das requisições. Aqui é basicamente um resumo, um micro resumo do que seria a aplicação web. HTTP, um dos principais e mais notório utilizado protocolo da rede na web. Um HTTP request é gerado pelo browser. Quando faz requisições de recursos, a requisição começa com o método. Esse método, no caso, o mais comum dele seria o GET e o POST. GET é para pegar a informação, POST para enviá-la. Após o servidor receber o request, o servidor responderá à versão do HTTP com um status code como 200 OK. Esses são os status code, 200 OK ou 404, no caso é um exemplo aqui, not found. O protocolo HTTP é stateless. O servidor não mantém dados entre duas requisições, tratando cada requisição de forma independente. Cada requisição do HTTP é stateless, não possui estado, como alguns protocolos são stateful, no caso do HTTP, sem estado. Aqui uma exemplificação de uma figura, como seria ali a arquitetura web, só para mostrar mesmo um exemplo. Databases. Permite os servidores armazenarem recursos para prover aos clientes através da aplicação web, muitas vezes contendo vulnerabilidades. É possível tentar uma exploração comprometendo as camadas de segurança. Através dos databases pode existir vulnerabilidades de configuração, de versão, de código, enfim, de injeção de código que possibilita explorar essas databases. Tipos de databases SQL ou SQL, os dados são armazenados e organizados em tabelas relacionais. E o NoSQL, database distribuída, não relacional, permitindo maior flexibilidade. Os dois tipos mais utilizados no caso aqui, né? Arquitetura Web APIs. Agora vamos entrar nas APIs propriamente ditas. API como provedor facilitando a relação entre o cliente e o servidor, englobando toda aquela questão e os princípios da web, que é o cliente-servidor. Conectando recursos, essas requisições passam pela API Gateway. Os usuários, utilizando seus dispositivos, acessam a aplicação web, onde esses dados passam pela API Gateway, distribuindo as requisições entre microserviços, filtrando e monitorando o tráfego, cuidando do controle de segurança, autenticação e autorização. No caso da API moderna e também da cloud moderna, utilizados os microserviços. Esses microserviços vamos ver mais para frente. Aqui está uma figura demonstrando o API Gateway. Aqui um dispositivo acessa a API Gateway, da API Gateway vai para essa nuvem, no caso, rodando dentro desses microserviços que disponibilizam e fornecem o acesso à API Gateway. Através dessa API Gateway, o dispositivo, o usuário, o cliente, acessa os recursos. Microserviços. É um sistema modular para aplicações web. Transfere os dados de cada função de uma aplicação web separadamente em pequenos serviços, separando por funcionalidades específicas de se comunicando por meio da API. Da perspectiva da API Hacking, a documentação pode revelar como foi arquitetado aquele sistema, os endpoints, métodos de autenticação e etc. Então aqui seria uma vulnerabilidade de exposição demasiada de dados. Existe essa vulnerabilidade na API Hacking, que a documentação mesmo pode demonstrar certos erros na própria arquitetura e um atacante pode aproveitar esse tipo de vulnerabilidade na superfície de ataque, como veremos mais para frente. Tipos de Web API. Agora são os tipos da Web APIs, são muitas as APIs e suas características.
possuem seus padrões, propósitos e funções. As mais utilizadas na web, no caso, são a RESTful e a GraphQL, o que difere a construção de sua arquitetura, como os dados são formatados e suas complexidades. Na API Hacking, temos que estar prontos para poder reconhecer as diferenças e pontos de vulnerabilidade de cada tipo de API. A RESTful utiliza muito HTTP, com múltiplos endpoints ali, no caso da API, e o GraphQL utiliza somente um, como veremos agora. A REST API, Representational State Transfer, usa métodos HTTP para fazer transferências de dados. Quando um recurso é solicitado pelo cliente, o servidor processa e retorna os dados daquele recurso, incluindo códigos HTTP. Por esse fato, sendo stateless, sem estado, não requerendo comunicações, stateful, mantém cachê melhorando a resposta às requisições. Se a informação não for encontrada na parte do cliente, é enviado uma solicitação para o servidor. GraphQL API. Graph Query Language. Consulta em tempo de execução, definida por esquemas, especifica os tipos de dados que usuários interagem consultando ou modificando as relações. Ou seja, a GraphQL, diferenciando da RESTful, são esquemas. É um grafo que é formado e esses esquemas são relacionados um com os outros. No REST é usado vários endpoints para buscar os dados. Como eu falei, vários endpoints é utilizado no REST. No GraphQL é utilizado um único endpoint expondo seus modelos de dados. Possui mais flexibilidade, controle total da estrutura da resposta. O cliente pode solicitar dados aninhados em uma query, tornando mais eficiente a forma de obter os dados. GraphQL tipos. Aqui, no caso, vou demonstrar os tipos que dentro do código ali, por exemplo, usando o Postman, você consegue solicitar os dados usando o query. No caso, o query seria solicitar os dados e obter as informações do servidor sem alterá-las. Mutation. A mutation seria alterar os dados, permitindo a modificação por parte do cliente, criando e atualizando esses dados. Subscriptions. Permite receber notificações em tempo real. Exemplo, quando ocorre um evento no servidor, tipo alteração de um usuário, o cliente é notificado da mudança em tempo real. Assim seriam os tipos do GraphQL que veremos na prática, inclusive. Autenticação. Aqui são alguns tipos de autenticação, as principais utilizadas. No caso, a Basic Authentication, HTTP consiste no username, password encodado em base 64. API Keys, string única que um servidor gera, identifica e autentica os clientes. Usa modo semi-random, letras e números. HMAC, que é o Hash Message Authentication Code. Usa a função criptográfica e chave secreta, garante autenticidade e integridade. OAuth 2.0 utiliza tokens de acesso e envolve diferentes fluxos de autenticação. E o JWT, JSON Web Tokens, assinado digitalmente, consiste em 3 partes: header, payload e signature. JWT é muito utilizado e possui vulnerabilidades, de implementação. Todos eles têm sua superfície de ataque. Superfície de ataque. Conjunto de fatores que torna possível explorar vetores de ataques, comprometendo as bases da segurança, que é a confidencialidade, integridade e disponibilidade. Quanto mais complexa for a estrutura e as aplicações que estão sendo executadas, a superfície de ataque é ampliada. Em sistemas na nuvem, constantemente a superfície de ataque muda pela natureza de sua implementação. Recentemente, não faz muitos dias, na data da criação desse vídeo, aconteceu uma queda na internet dos serviços. E o Google ele tomou a culpa, vamos dizer assim, por uma má implementação, uma má configuração nas APIs do Google. Não vou entrar em detalhes aqui, mas a complexidade de um sistema torna aquele sistema muito difícil de administrá-lo. E isso faz com que erros possam acontecer, até mesmo vulnerabilidades. E alguns atores podem tentar, no caso, tentar burlar e explorar essas vulnerabilidades. Não foi no caso, pelo menos, até onde a gente sabe, do Google, mas é um exemplo.
Vulnerabilidades. Broken Object Level Authorization. Aqui só são alguns exemplos. Vulnerabilidades tem muitas e muitas. Tem a Top 10 do WASP, o Top 10 WASP, e tem também o Top 10, as Top 10 das APIs também. Mas no caso aqui, quando a API permite acessar recursos, são autorizados. Não autorizados. Information Disclosure. Qualquer informação que dê ao atacante algum tipo de vantagem. Broken User Authentication. A API possui alguma implementação incorreta de autenticação. Rate Limiting DOS. Exaurindo os recursos do sistema, modificando parâmetros onde a API não impõe limites para as requisições. Você pode jogar muitos dados contra uma API, exaurindo os recursos dela. Isso é um ataque DOS. Com muitas requisições repetidas em loop, isso também pode gerar um ataque DOS numa API. Injections. Explorar arbitrariamente recursos que possam permitir uma injeção de código ou parâmetros. Aqui no caso é um exemplo de laboratório, são dicas só, porque cada um configura da forma que desejar, mas no caso aqui hypervisors, KVM QEMU, VMware ou VirtualBox. Ou no caso também acrescentaria o Docker. Sistemas hacking, GNU Linux, qualquer sistema Linux, ou Kali Linux, qualquer sistema Linux, não importa. Eu aconselho gerar a configuração de um laboratório dentro de uma máquina virtual. Pega um Linux qualquer, ou um Kali mesmo, coloca lá o Docker, instala o Docker e roda as aplicações, no caso aqui, por exemplo, sistemas VUNS, que seria o JC Shop DVGA, Pixie, tem o CR API também, que é o Complete Ridiculous API, que são configurações ridiculamente vulneráveis para fazer os testes laboratórios. Né? Tools seria os principais, o Burp Suite, AMAS, WFuzz, aqui são exemplos. Postman, Kitty Runner, entre outros, GraphWolf, que no caso do GraphQL, Nmap, são muitas e muitas ferramentas no caso. Né? Lab. Agora vamos para o laboratório. Aqui no laboratório, primeiramente, vamos instalar o Postman. O Postman é só ir aqui no site do próprio Postman, aqui em learning.postman.com, tem a documentação, enfim, é só no DuckDuck, no Google, acha facilmente como é que configura, no Mac, no Linux, enfim. Tem aqui no próprio download, Linux, postman.com, downloads, ARM, Linux e o x64, que é o mais comum, mas já tem o ARM, arquitetura ARM. Então, instalou, né, baixa o tarball aqui, o tar, descompacta em /opt. Esse ícone aqui do Postman tem que fazer, no caso do XFCE, né, a add new items launcher, vai ficar a configuração ali e coloca o ícone e configura. Obviamente, configura aqui Postman, o SR Local Bin Postman, Home KL Postman. Esse USR Local Bin /Postman é um link simbólico que fica nessa pasta, que é apontado para /opt Postman. Dentro da pasta do Postman tem o executável e esse ícone também tem que configurar tudo isso aí. É basicamente isso aí. Outra configuração importante é o Docker, apt install docker.io e docker -compose, que é importante também estar instalado esses dois. Os dois também é muito importante estar instalados. Outra configuração importante é o burp com o Postman. Após instalar o Postman, o burp switch já vem, no caso do Kali já vem, né? Mas tem que instalar em sistemas que não estão instalados. Mas no caso aqui do burp e do Postman, dá para configurar um proxy, no caso do Postman, o próprio burp. Ou seja, o burp é um proxy. Então você configura o Postman para passar pelo burp. Então no caso seria assim, abre, depois de instalar, né? Abre o Postman, File, Settings, configurações, né? Aqui, SSL Certificate Verification. Desative isso aqui. Proxy. Use T-System Proxy. Desmarca isso aqui. E add Custom Proxy Configuration. HTTP, HTTPS, Localhost 8080. Configurou isso aqui. Abre o burp. Abre o burp switch. No caso do Firefox, é aquele esquema, né?
se o cara estiver utilizando, no caso do Firefox, para utilizar o outro navegador, o certificado, né, aquele esquema de adicionar o certificado do Firefox, configurar aqui o Fox Proxy, enfim, isso aí é uma configuração básica e importante a se fazer também. Aqui no caso o proxy, configurado aqui 127.0.0.1.2.80.80 e lá no Postman, mesma coisa. No caso do proxy, ele apontando proxy serve localhost 8080, que ele vai pegar as requisições do Postman e enviar para o burp. No caso é um burp community que eu estou usando aqui. Ele não tem todos os recursos do Pro, mas dá para fazer o laboratório, é isso que importa. Então, a primeira coisa a se instalar aqui, no caso, depois do Docker, o Postman, enfim, nesse GitHub o dolly vf then vulnerable GraphQL. Vou mostrar exemplos com o GraphQL. Tem o RESTful, que a CR API é RESTful, mas eu vou demonstrar no GraphQL, nesse caso, desse laboratório, desse vídeo. Tem muitas formas de fazer laboratórios prontos, que nem falei. CR API, que é o Complete Ridiculous, ele é RESTful. E no caso do GraphQL, ele é uma arquitetura moderna, então é interessante fazer algumas demonstrações aqui desse sistema. Então, para instalar é fácil. Depois do Docker está instalado, é muito simples. Dá um Docker, um git clone, né? E depois um docker build -t dvga, ponto, e o docker, no caso aqui, run, e todo esse comando para ele executar o dvga. O CR API, por exemplo, precisa o docker -compose para fazer a configuração. Após isso, dá para instalar o GraphWolf também, que é do mesmo autor, é o mesmo GitHub, só que é GraphWolf com 2 zeros, que é para fazer o fingerprint, identificação e numeração do GraphQL. Também tem o Nmap, que é para, no caso, é um script do Nmap. Esse script do Nmap ele vai fazer consultas de introspecção. No caso do... Vou mostrar na prática aqui. Vou entrar no GraphWolf, que eu já tenho aqui, GraphWolf, já instalei, já está baixado. Então, já executei o Docker, já está executando no localhost 5013, que é o DVGA. Então, vou executar. Vai mostrar o quê? Que esse GraphQL, ele é um Graphene, que é escrito em Python. E o Attack Surface Matrix, a superfície de ataque, no caso aqui, se entrarmos nesse site aqui, demonstrar que tem uma vulnerabilidade de introspecção. O que seria a introspecção? A introspecção, no caso do GraphQL, é um tipo especial de consulta. Ele vai fazer esse tipo especial de consulta. Dependendo da implementação, ele vai permitir que a introspecção esteja ativa. E daí, posteriormente, dá para fazer alguns tipos de ataque com esse tipo se tiver ativado isso naquela implementação. No caso da Graphene, que é escrito em Python, está ativado por padrão. Então dá para fazer alguns testes interessantes. Eu já deixei alguns prontos aqui, mas no caso do Nmap, voltando lá, também dá para ver se é vulnerável ou não. Então tem que clonar o repositório, copiar para a pasta esse NSE, o SR Share Nmap Scripts. Colando lá, é fácil fazer o Nmap Script GraphQL. Então, como exemplo, Nmap já está pronto aqui. Então, Nmap é menos script GraphQL introspection. Tem que estar copiado na pasta SR Share Nmap Scripts. -sv para ver a versão e onde está o servidor -p5013. Ele vai demonstrar, claro, que é vulnerável à introspection. Vulnerável, ou seja, é uma vulnerabilidade de configuração. Então, está aqui. Introspection vulnerable. Então, é isso aí. Esse mesmo autor tem um script, aqui ó, GraphQL ou Dolly VF Black Hat GraphQL, no caso aqui ó, tem um script que fica introspection carry, que podemos fazer uma solicitação usando Postman. Então, com aquele tipo carry, que é um dos tipos, né? Copiando esse script para colocar no Postman. Então, é o primeiro script que vamos utilizar.
Um teste que dá para fazer com o Postman seria, no caso aqui, um dos testes primeiros, então é new, dentro do Postman agora, com o, no caso, o burp está aberto. Se tiver fechado o burp e tiver configurado o proxy, é claro que não vai funcionar. Então deixa aberto o burp aí mesmo, sem capturar nada, porque vai funcionar. No caso aqui, novamente, abrindo primeira vez, no caso, de fazer essa configuração, new aqui no Postman, GraphQL, que vai abrir a configuração do GraphQL. Então, seria aqui http 2.1.0.0.1 2.5013. Do GraphQL seria a API aqui, ó, aqui no caso do GraphWolf, ele demonstrou aqui que temos a pasta GraphQL. Está aqui a pasta GraphQL. Então, /GraphQL. Então, pegamos aqui aquele código que eu copiei lá do GitHub e colamos aqui. Essa query introspection. Essa query introspection, como já falei anteriormente, que é uma consulta introspecção, é um tipo especial de consulta. Vamos poder utilizar o quê? Vamos poder ver a arquitetura com o GraphQL Voyager, que é uma outra ferramenta para podermos ver esses grafos desenhados mesmo, em tela. Abrindo live demo do GraphQL Voyager, vamos executar aqui, no caso, essa consulta. Nos trouxe esse resultado aqui. Vou copiar, Ctrl A aqui embaixo. Copy. Indo para o Graph Voyager, change schema, introspection, está aqui, colar, introspection. Ele gerou todo aquele introspection, display. Ele vai mostrar o esquema, o gráfico, o grafo daquela implementação do GraphQL aqui em tela. Isso é muito importante para termos uma noção da arquitetura daquela configuração daquele GraphQL. Uma vulnerabilidade aqui, no caso do GraphQL Voyager, que dá para identificar, seria a circular. Uma consulta circular que gera um loop e pode gerar um DOS na aplicação. Aqui, no caso aqui, owner object, pass object, owner object, pass object, isso pode gerar um loop, essas flechinhas, né? Claro, aqui no grafo dá para ver as flechinhas da implementação, ele forma um loop. Isso pode gerar um tipo de vulnerabilidade. Existe uma ferramenta que podemos utilizá-la. Pip install, no caso aqui, pip install incl. O nome da ferramenta é incl, pip install. Então, pip install, pip3 install. Se acontecer algum erro, no caso é só usar o break system patches. No caso ali do Python, se der alguns erros e tal. Então, após conseguir instalar o incl, então seria incl. Já está aqui o exemplo. Seria http o IP do servidor, 5013, no caso, GraphQL, menos generate cycles, esses ciclos, menos O, e no caso a pasta aqui, ou a saída. Então, ciclos, vou colocar ciclos, e vamos executar. No caso aqui, gerou cycles, ciclos, a pasta 127, está aqui em cycles, esse aqui. Então vamos entrar, cat. Então está ali, ó, owner object, pass object, owner object. Então forma um loop, aqui demonstra esse loop. Tem uma consulta pronta já, que também é do mesmo autor, desse laboratório do DVGA, Dumb Vulnerable GraphQL, né? Que é, no caso, esse unsafe circular. Então, unsafe circular, no caso ali do GraphQL, unsafe circular carry.
Vamos ver se o DuckDuck acha rapidamente aqui. Black Hat, acho que é esse aqui mesmo. Essa consulta pode ser que gere um DOS na aplicação. Só vou demonstrar aqui, ó, que tem acho que mais de 2.000 linhas, vamos ver. Mais de 2.003 linhas que pode gerar esse DOS contra essa aplicação, no caso ali, nesse laboratório, nesse exemplo. Não vou demonstrar aqui, mas fica aí como uma forma de teste. Uma outra vulnerabilidade desse laboratório seria o bypass de autorização, forjando um token GraphQL JWT, JSON, né? JWT, aquele que eu demonstrei nos slides. Então, nós podemos utilizar o Postman para enviar essas requisições para esse servidor e fazer essa modificação. Então, vou tirar aqui da consulta e vou modificar. Eu já deixei pronto aqui umas consultas. Então, mutation, vamos usar agora a mutation para modificar. Vamos criar, no caso, um usuário nesse servidor. Então, mutation create user. Create user, no caso, tem que ser exatamente esse código, né? O mutation vai criar o usuário no servidor. Então, user data, username, no caso aqui eu coloquei T maiúsculo, pode ser qualquer nome. Criei um e-mail t@internal.int, qualquer e-mail também. E o password é ridpass, que seria ridiculous password. User, entre chaves aqui, tem que ser dessa forma aqui, as chaves fechando tudo certinho. ID, username, password. Então, carry. Então ele criou ali o usuário T com a password que está aqui escondida. No caso, é readpass. Maravilha, criou a password. Vamos fazer um login agora. Login. Está aqui o código, já está pronto esse código. Então seria aqui, novamente, mutation login, login password, readpass, username T, access token e refresh token. O que vai acontecer? Ele vai trazer esse access token e o refresh token. Então, carry. Claro que aqui eu poderia abrir o burp, selecionar aqui e ativar o proxy e fazer essa carry. E ele vai abrir o burp e pegar interceptar, né? Do intercept response to this request. Então, forward. Olha, ele interceptou aqui o token. Então, posso copiar aqui. Copy. Esse access token. Aqui está o token. E posso vir aqui JSON Web Tokens. Aqui no próprio extensões, BApp Store. Escreve JWT aqui e JSON Web Tokens. Instala essa extensão. Coloca aqui. Ela vai trazer a extensão e o usuário T. Como que eu poderia fazer para conseguir modificar ou ter acesso ao usuário até de maior administração? No caso, é só modificar aqui Identity, Admin. Então, estou forjando esse token, modificando o token para conseguir acesso de privilégios mais elevados. No caso, claro, é um laboratório vulnerável isso aqui, né? Mas, modificando esse usuário T. No caso aqui, da configuração que não consigo modificar aqui direto. Mas tem um site chamado JWT Debugger. Tem o jwt.io também, mas nesse debugger eu vou colar aqui essa requisição. Vou ver aqui no usuário T e modificar para admin. Admin. E vou copiar do ponto aqui para cima. Essa parte aqui seria a parte da signature key, né? Mas não vou copiar, porque o servidor não verifica essa signature. Porque é vulnerável, é claro, é um servidor vulnerável. Então, na verdade, primeiro eu tenho que pegar o quê? Eu tenho que pegar uma outra carry, agora, depois que eu já modifiquei para admin, vir aqui no Postman, e aqui no token, colar aquele token modificado aqui. Então, novamente, do ponto para cima. Copy, Postman, entre as aspas duplas, colar esse token. Claro que aqui ele está consultando por quê? Porque o nosso proxy burp está capturando. Então eu vou desativá-lo por enquanto. E vou fazer aqui carry.
que vai acontecer? Ele vai, no caso aqui deu um erro. O que eu esqueci aqui é de fechar as chaves. Então, vai fazer uma carry com a chamada me token. O token modificado aqui. E fecha, abre chaves, fecha chaves novamente. Fazendo a carry, ele vai fazer o que? Trazer o admin, que eu modifiquei na consulta, eu forjei aqui, modifiquei. Aqui ele modificou automaticamente, nesse site é possível fazer isso, né? E admin change me, a senha é admin change me. Com essa senha eu posso fazer muitas coisas, no caso até mesmo uma execução de código. Para fazer essa execução de código, agora tendo o admin change me, que é um usuário privilegiado, né, que tem privilégios que eu posso executar um comando, existe a carry chamada System Diagnostics. Essa carry é possível fazer execuções de código remoto. Então vamos apagar agora essa carry aqui, já deixei pronta aqui, só copiar aqui, já deixei prontinha, então é a carry System Diagnostics, é System Diagnostics username, no caso ali seria admin. E a password é change me, e CMD, aqui vai dar criatividade, enfim, who am I, por exemplo, só para exemplificar, é carry. Um erro novamente. Aqui nas aspas simples, nas aspas duplas, quero dizer. Então, carry. Qual seria o who am I? Então, é DVGA. Então, é claro, é o nome do usuário do servidor vulnerável. O name é "-a", dá para ver a versão do kernel, dá para ver o sistema Linux, enfim. Dá para ver muita coisa. Claro, aqui vai mostrar Kali, porque é um Docker, né? E está utilizando, obviamente, o kernel do próprio Kali Linux. Então é isso aí. Ou seja, isso dá para ter uma noção que é um Docker e tal. É bem interessante esses testes. Então, basicamente, o vídeo era esse, para fazer os testes e demonstrar algumas vulnerabilidades. Na verdade, tem muitas outras vulnerabilidades no servidor desse e muitas outras configurações. Quem assistiu até aqui, muito obrigado. Muito obrigado por assistir este vídeo e até mais.